outro cuida de prostituição infantil, de tráfico de drogas, de crimes no sistema prisional, enfim, cada subgrupo tem um tema que ele gerencia e que ele aprofunda conhecimentos nessa área. Como o senhor avalia a necessidade da criação de um núcleo específico no Estado sobre esta questão do setor do combustível? Eu acho fundamental, não só a nível de combustível. Eu fiz um projeto que era o grande sonho meu, de que a gente criasse, dentro do Estado, um núcleo integrado de operações. Como funcionaria? Você teria... O que é que acontece hoje pontualmente? Você tem um grupo especial dentro do Ministério Público, um grupo especial dentro da Polícia Civil, um grupo especial dentro da Polícia Militar. Cada vez que acontece um crime, seja ele de que tipo for, que crie repercussão ou que tenha maior, o grupo que esteja sendo investigado tenha maior poder coercitivo ou inibitório, você designa promotores especiais, juízes especiais, delegados especiais, e aí o que é que acontece? Aquelas pessoas não têm, por muitas vezes, a estrutura e o envolvimento necessário para partilharem informação. É fundamental que você crie um centro único, onde cada instituição esteja lá dentro, mas de forma efetivamente integrada. Não se combate o crime organizado hoje com grupos isolados, não tem jeito. O poder dele é muito grande, a possibilidade de vazar informação é muito grande. A gente decide uma situação aqui e mal atravessa a porta e o grupo já está sabendo o que a gente vai fazer. Então é fundamental, é princípio básico de investigação, nesse nível, você compartimentar as informações. E como é que você compartimenta isso? Diminuindo o trânsito da informação. Então, se eu tenho dentro do mesmo ambiente delegados que vão fazer a função dele, promotores que vão fazer a função dele, agentes da Polícia Militar, da área de inteligência, que vai fazer a função deles, mas todos integrados e com um fluxograma interno, porque todas as informações vão ser canalizadas para o Ministério Público e vice-versa. As ações todas têm que passar pelo Ministério Público. Então, se você centraliza e o promotor, os promotores que estiverem lá, você já me conhece, sabe qual é o meu perfil, que tipo de informação a gente está precisando, como vai buscar essas informações, tudo facilita. Ao passo que, se eu começar dentro do Ministério Público, ofício para a Secretaria de Defesa Social, ofício para a Polícia Civil, ofício para a Polícia Militar, ofício para onde quer que seja, a informação vai vazar. E aí, na hora que a gente quiser pegar esse grupo, não tem jeito. Ele já ou destruiu a prova, ou já matou a testemunha, enfim. É fundamental que exista um grupo integrado. Não precisa, e eu venho tendo algumas situações de conflito nessa área, não é dizer que o Ministério Público vai usurpar a atribuição de que quer que seja de maneira nenhuma, vai se trabalhar integrado. A lei é clara e o Ministério Público é o fiscal da lei. Cada qual vai fazer a sua função, exercer o seu mistério, mas de forma integrada. E integrada, da minha ótica, contra o crime organizado, tem que ser dentro do mesmo ambiente, uma mesma estrutura, o Estado, através de convênio ou do que quer que seja, projeto de lei, criando um núcleo que trabalhe junto, mas de forma organizada e permanente. Já houve algum momento que o MP pensou em formar esse grupo integrado aí, buscando as autoridades competentes para que pudesse fazer esse... Eu tenho esse projeto comigo, não aqui. Tenho comigo da criação, inclusive, com a estrutura, com o fluxograma, com a atribuição que cada um vai desempenhar, com todas as atividades que cada um vai exercer e como vai funcionar ele. Só que, não sei, tive algumas dificuldades de corporativismo, tive alguma dificuldade de vaidade individual de alguns gestores, né, que entendem, infelizmente, que na hora que você junta, você, na ótica deles, perderia poder, o que eu acho uma grande bobagem. Na hora que você junta, une, a única pessoa que vai perder poder são os grupos criminosos, porque você vai estar integrado. E eu digo muito isso, de que o nome crime organizado não é mera nomenclatura, eles são organizados porque eles têm estrutura de funcionamento, eles não têm lei nenhuma que burocratize a atuação deles e não tem nenhum tipo de inibição, seja social, ética, moral, religiosa, nada. Então, ou a gente se une em prol de
de uma meta final, ou não tem jeito, eles vão estar sempre na vantagem, porque cada promotor, cada juiz, cada delegado, ele tem uma jurisdição e uma atribuição, e o crime organizado não tem nenhuma. Ele atua em Maceió, atua em Delmiro Gouveia, atua fora do estado, e o promotor natural, ele vai ter que estar adstrito à sua jurisdição e à sua atribuição, tanto o promotor, quanto o juiz, quanto a autoridade policial. Então, isso facilita a perda de informação, a fragmentação da informação e a óbvia dificuldade de você chegar a um entendimento final que nos dê capacidade e condição de processá-los e puni-los. Quantas ações, se o senhor puder responder assim, que o senhor percebe, quantas ações o Ministério Público do Estado de Alagoas já fez sobre essa questão que hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito está investigando, a questão da adulteração, da sonegação, da cartelização? Quantas ações já foram feitas no Estado de Alagoas? Eu não tenho esse conhecimento, veja bem, por uma razão bem específica. Primeiro, é uma situação bem recente a nível desse tipo de atuação. Segundo, porque existe dificuldade de legislação e ela estava, como está até hoje, muito próxima da promotoria de relações de consumo. Então, eu não sei se o colega daquela área já fez alguma situação. Como a minha é de investigação, nós tentamos buscar, através dessa força-tarefa, elementos que pudessem nos permitir encaminhar ao colega desta área elementos de prova para ele agir. Infelizmente, a gente não conseguiu. Mas, assim, a nível de ação propriamente dita, eu, sinceramente, não sei se ele já praticou alguma. Não tenho esse conhecimento. Muitas críticas são feitas quanto à legislação, como o senhor falou aí, que pune a prática da adulteração de combustível no país. Como o senhor analisa o arcabouço jurídico existente hoje no país para combater a adulteração e a cartelização no comércio de combustível? Você só tem hoje, a bem da verdade, a legislação da relação de consumo. Você não tem nada específico, você tem extrema dificuldade. Por exemplo, supondo que eu conseguisse identificar num posto um combustível adulterado, eu sequer tenho o que fazer com ele. Aonde é que eu vou botar? Não tem onde botar. Aí o que é que se faz? Você apreende e deixa o próprio suposto adulterador como o fiel depositário. E aí fica uma situação complicada. Aí leva dias, semanas para você ter o laudo. Supondo que fosse adulteração na gasolina a nível da adição de solvente, que você precisasse craqueá-la ela, você tem que mandar para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para fazer isso, porque ninguém aqui perto faz. E aí você fica na fila. Não existe dentro da esfera do governo nenhum órgão que faça isso. Você tem que mandar para laboratórios privados, particulares, pagos. Então não é fácil você combater, as dificuldades são muito grandes, você não tem nada que regulamente isso. O senhor, como vivencia e tem uma certa experiência sobre essa questão, ora em tese que a gente está discutindo, na questão a gente percebe que a legislação é muito falha, muito aquém em relação para realmente... Não é nem falha, você não tem. Não tem legislação. Que se você encontra um combustível adulterado, você não tem uma legislação específica para poder punir o posto ou o cidadão. Pela sua experiência, quais seriam umas leis que poderiam ser criadas para que a gente pudesse realmente... o parlamento aqui hoje no estado de Alagoas, ou uma sugestão no Congresso Nacional, quais seriam as leis específicas que pudessem realmente surgir para pudesse coibir um pouco essa prática? Como eu disse, cada estado federativo ela tem uma peculiaridade. No nosso caso, o nosso grande problema, para mim, é o álcool. Então, o primeiro passo seria regulamentar a venda do álcool da distribuidora, da destilaria. Como é que você vende um negócio e a pessoa que vende é que diz quanto vendeu? Ninguém sabe. Foi 10 mil litros, 100 mil litros, 1 milhão de litros. Você tem um tanque lá que mais ou menos mede aquilo, mas o cara esvazia e enche aquele tanque 300 vezes. Como é que você vai saber? Então, a primeira situação seria obrigar as destilarias a ter medidor de vazão. Primeiro passo para você controlar isso. Porque você fazer a adulteração do álcool
com a adição de água, a gente tem como comprovar isso materialmente. É só intensificar a fiscalização, né? E aí você cria uma comissão permanente que vá fazendo amostragens rotineiramente, né? Agora, se você pega um álcool que já sai com 25% de isenção, você não está pagando aqueles 25%, e você ainda agrega a ele a adição de água, você está dando uma margem de lucro que vai motivar todo mundo a querer fazer isso. Então, isso a gente tem que inibir. Então, para o Estado de Alagoas, eu acho isso crucial. O resto seria legislação federal, que eu não sei como nós aqui poderíamos agir a nível de regulamentação do setor, né? No mais, em relação à cartelização, nós teríamos que ser uma situação um pouco mais lenta, mais demorada, da gente aprofundar a investigação, buscar parceiros no sentido de trazer informação, porque eu estava até comentando lá dentro, você não consegue pegar um grupo criminoso se alguém deste grupo não resolver delatar. Não tem jeito. Alguém tem que, de lá de dentro, nos trazer informação. E aí a gente precisa ter habilidade para conseguir, porque tem gente de direita lá que está sendo obrigada a fazer, né? E eu estou fazendo essa situação não no sentido de acusação, mas de que algumas informações nos chegam de que existe. Então eu não gosto, eu digo muito que eu não pratico achismo. Todo mundo pode praticar, um promotor não pode praticar, porque eu vou oferecer a denúncia, se for o caso, né? Então eu tenho que ter fatos concretos. Então existem alguns indícios, alguns informes, não informação, informes, de que essa prática existe. Então a gente precisa transformar isso em fato que a gente consiga agir judicialmente, né? Um funcionário da Secretaria da Fazenda, que ora veio representando a Secretaria, ele colocou que existe 2 destilharias no estado de Alagoas com esse medidor de vazão e que precisava realmente que as outras assim colocassem. A gente perguntou se tinha prazo para que se pudesse colocar esse medidor de vazão, haja visto que é fundamental até para a questão da sonegação fiscal, e ele colocou que não tinha. O Ministério Público tem algum pensamento para que possa realmente atuar na própria secretaria ou nos órgãos competentes para que possa realmente exigir prazo para que outras destilharias, já visto que só tem 2, que estão realmente cumprindo com esse medidor de vazão, tem algum prazo para que possa essas outras destilharias colocar esse medidor? Eu não posso falar em nome do Ministério Público como um todo, porque aí esses atos dependeriam do Procurador-Geral ou de um colega que fosse provocado especificamente. Para que o Ministério Público haja, é necessário que haja uma legislação que regulamente. Você não pode ser obrigado a fazer o que não está escrito em lei, né? Agora, a gente pode fazer um termo de ajustamento de conduta se houver a provocação de que há indícios fortes de que, no caso da Secretaria da Fazenda, nesse sentido. Então, você poderia, junto com a Secretaria da Fazenda, provocar essa situação, porque, na minha ótica, quem deveria provocá-la e exigir prazo é a Secretaria da Fazenda, que é ela quem está perdendo receita. O Ministério Público até pode agir como um litisconsorte no sentido de, em considerando a evasão pública, ser um dano ao Estado e à sociedade, né? Mas a Secretaria da Fazenda tinha que ser a capitã dessa nau. E aí a gente pode, Vossas Excelências podem normatizar isso. Em todo o país foi feita uma operação Guará, né? Aqui também em Alagoas fez uma Amapá e tal, com os corpos, com a ajuda do Ministério Público do Rio Grande do Sul e tal. Aqui no estado de Alagoas, com essa operação Guará, qual o balanço que Vossa Senhoria faz sobre essa operação aqui no estado? Foi aquilo que eu disse no início. Tínhamos quase que convicção absoluta de que não iríamos achar problema na gasolina em relação à adição de solventes, até pela dificuldade de termos refinarias próximas dessa situação. A nossa grande suspeita, quando trouxemos a operação para cá, é de que houvesse efetivamente adulteração em relação à adição do álcool na gasolina. E, para nossa surpresa, não encontramos, e fizemos algo em torno de 50% dos postos do Estado, em diversos locais, né? E encontramos esta situação do álcool. Em alguns postos, o álcool
com a adição de água fora dos padrões, né? E aí eles foram notificados. Foi em 2005? Eu não, acho que foi 2006, não? 2006. Acho que sim. 28 de setembro de 2006. Acho que sim. O Ministério Público de São Paulo denunciou que parte da gasolina adulterada comercializada naquele estado financia a organização criminosa PCC. Toda a investigação citada anteriormente foi feita por meio de escutas telefônicas realizadas com autorização judicial. O senhor não acha que o mesmo caminho poderia ser trilhado pelo Ministério Público de Alagoas, haja vista que, de nosso conhecimento, que o próprio Ministério Público tem aparelho que possa realmente grampear, ou então que o Ministério Público possa ter não aparelho que tem, não existe, que possa pedir às autoridades competentes, que possa buscar um aparelho que possa realmente grampear alguns postos suspeitos, ou que possa fazer uma junção desses órgãos competentes e buscar em cima de determinados segmentos, que hora vista que a gente percebe que a ANP coloca como nosso Estado na questão da conformidade, não da alteração, mas buscando como uma conformidade como um todo, que é um dos piores estados sobre a questão da conformidade. A gente percebe que o estado de Alagoas está entre um dos estados que tem um dos combustíveis mais caros. Que a gente percebe que existe argumento aqui que se coloca que devido a esse posto ter esse combustível mais caro, devido a ser muitos postos aqui no estado. E contrariando até o capitalismo, que diz que quanto maior a oferta, maior a procura e, consequentemente, menor o preço. Então, se tem tantos postos assim, se você for na ótica do capitalismo, você era para estar o combustível lá embaixo, não lá em cima. Então a gente tem que torcer que tivesse só um posto. Como seria esse combustível se tivesse só um posto no estado? Seria se tivesse realmente o preço estivesse lá embaixo? Então contraria realmente toda uma noção capitalista. Então, buscando todos esses dados, a gente pega a ANP, vê na questão da conformidade, vê que é um dos piores do país. Na questão do preço, vê que é altíssimo. Na questão de argumentos, que ora a gente percebe aí que o preço está alto porque tem muitos postos. Então, contraria até essa questão quando eu coloquei aí. Então, buscando todos esses argumentos, não seria interessante que o próprio Ministério Público, através de uma ação judicial, pedisse à Justiça para que realmente pudesse dar uma grampear, alguma coisa, para a gente pudesse realmente comprovar a cartelização, haja vista que a cartelização, por esse SPC, você só pode realmente mostrar que tem cartelização se tiver realmente algum dados que possa comprovar, ou uma reunião, ou foto, denúncia, e haja visto que, como você colocou aí, é muito difícil esse tipo de provas. O que é que o senhor vê nesse contexto todo? Como seria realmente uma ação realmente profícua do Ministério Público do Estado de Alagoas para que a gente pudesse realmente atenuar um pouco essa situação sobre o combustível do nosso estado? Certo. Vamos por etapa. Em relação ao monitoramento, para que haja o deferimento do pedido, tem que ser via judiciário, é necessário que primeiro a gente tenha uma ação formalizada. O magistrado só vai poder autorizar o monitoramento se houver um ato já formalizado a nível de procedimento de investigação. Então, a gente teria que primeiro iniciar o procedimento. Esta é a grande dificuldade em relação à cartelização, que ninguém quer botar no papel nada, né? E eu não posso simplesmente iniciar porque eu acho, não pode ser assim. Tem que ter um elemento de base. De repente, o relatório final da CPI será este elemento de base, né? Para poder a gente, aí sim, aprofundar em relação à cartelização. Aí poderiam, dos instrumentos seria efetivamente monitorar reuniões, seja monitoramento via telefone, seja acompanhamento em loco das reuniões, fotografar, enfim. Aí teríamos que traçar as estratégias. Essa seria uma delas, mas teria que passar fundamentalmente pelo início de uma ação, que a gente precisa ter algo que inicie essa ação, né? A outra questão foi...
sobre se, haja visto todos esses dados apanhados,